o mundo digital ele está em todos os meios, todos os aspectos, né, empresariais, sociais, né? E hoje a gente não vive sem a tecnologia, né? Então a tecnologia hoje é de extrema importância, Márcia, em todos os aspectos, recursos, setores, profissões. A gente até tem um programa depois do seu, tenta passar o máximo de pautas aí tecnológicas para os ouvintes, inovações e as dicas do dia a dia, porque cada vez mais a tecnologia evolui, né, Márcia? Exatamente, né? E nós não estaríamos aqui se não tivesse essa tecnologia toda que o Isidoro tem aqui, né, Nando? Que coloca a gente aí no ar, ao vivo aí, né, no YouTube, no Facebook, você que está acompanhando a gente, então a gente é muito grata a isso. Mas antes de entrar aí nesse tema, né, falar bastante sobre isso, que a gente vai fazer esse bate-papo, eu queria conhecer um pouquinho mais do Nando, né? Quem é o Luiz Fernando, Nando? A gente não sabe como professor Nando. O nome dele, né? É Luiz também. Você viu? Nem eu sabia, viu, Isidoro? Quando ele mandou para mim as informações, eu falei, olha só, né? Como que foi a sua infância, né? Como que o Nando, né, entra nesse meio tecnológico? Conta um pouquinho aí para a gente da tua história. Bom, para quem não me conhece, então eu sou Fernando Luiz dos Santos, mais conhecido como professor Fernando da Informática, em Mauá, na região do Grande ABC, ABC Paulista. Na rádio também, muitos me conhecem como professor Nando, né? Igual vocês comentaram, vários nomes aí. Prof. Nando. Prof. Nando, né? Vem mas com um monte de coisa. E assim, né, Márcia? Eu gostava bastante de tecnologia, assim, eu chego a dizer... Tinha aquela novela, né, Explode Coração, quando começou a falar um pouco da tecnologia aqui no Brasil, em todo o país, aquele início da chegada da internet, que a gente assistia aquela novela, nossa, que revolucionário essa internet, o computador. Mas naquela época... Já chama atenção, né? Já chamou atenção ali, né? Mas naquela época a gente não tinha ainda tantos recursos, né? E aí eu lembro que depois de um tempo, meu pai é falecido, né? Minha mãe comprou o primeiro computador, também várias prestações. Acho que foi até pode falar o nome aí? Acho que é Casas Bahia. Era caríssimo, né? Era caríssimo. Nando, se comprar, então, né? Ela fez em várias prestações ali no sacrifício e a gente teve aquele primeiro computador, dividia eu e meu irmão ainda. E ficamos muito felizes, né? E aí tivemos o primeiro contato. E aquelas escolas de bairro, né? Também, né? A gente teve o primeiro contato ali tecnológico. Depois a mãe conseguiu comprar computador aí no sacrifício em várias prestações. E a gente foi gostando bastante aí da tecnologia, né? Da computação, da área da informática. Você gostou mais dos games, né? Dos games? Não, Luiz. Os games eu não gostava muito, não. Meu irmão que gostava bastante, né? Quando começou essa parte aí que eu vi naquela novela, e eu falava, poxa, gostaria de ter um computador. Quando minha mãe conseguiu presentear ali meio no sacrifício, a gente ficou muito contente. Tanto eu e meu irmão. E aí você vai aprendendo um pouco... O que seria mesmo, né, a informática, não só aquela parte que passava na novela da internet, né? E aí, Márcia, a gente foi se aperfeiçoando, né? Por exemplo, foi crescendo mais e aí foi fazer o curso técnico, depois fiz a faculdade também em administração de empresas e depois a pós-graduação em governança da tecnologia da informação. E aí estamos aí até hoje, mais de 10 anos de carreira aí de professor de tecnologia, lecionando a inclusão digital para jovens, né, de vulnerabilidade social, preparando eles ao mercado de trabalho, né? E é engraçado que a gente pega essas... Gente, eu sou apaixonada por histórias, né? E cada vez que eu escuto uma história assim, Nando, eu fico pensando, né, vai me remetendo assim, nossa, o primeiro curso que eu fui fazer de computação foi em 97, ainda era aquele Windows DOS, né, que eu tinha... Né, MS-DOS, Windows 3.11. O MS-DOS, você apertava o negócio demorava meia hora para sair a primeira letra, né? Era quase um curso de datilografia para fazer, assim, né? E como é bom ter chegado à tecnologia, e claro que, por exemplo, com certeza essa coisa da tua mãe ter comprado o computador estimulou muito isso, né? Esse interesse teu nesse processo para você fazer, né? E como que surge, Nando, essa ideia de trabalhar com jovens, né? De levar esse mundo tecnológico para jovens, porque assim a tecnologia hoje, eu acho que ainda hoje ela é um grande desafio para a gente, né? Uhum. No sentido da gente conseguir muitas pessoas ainda são ignorantes tecnológicos no sentido da falta de conhecimento, né? Correto. Como que surge essa ideia sua de
de entrar ali e fazer esse processo de ensinar jovens a incluí-los nesse mundo digital, né? Então, aí, como eu comentei, né, Márcia, quando eu fiz o curso técnico, então eu vi os professores ali lecionando, falava, nossa, quem sabe um dia eu posso ser professor, né? Aí eu me lembro que aí eu tive o primeiro contato assim mais profissional de estagiário, mandar um abraço lá pro Cezinha lá de Mauá, também que me deu a oportunidade de ser estagiário na escola dele. E aí depois eu passei por algumas escolas mais técnicas, né? Databyte, que acho que nem existe mais hoje, né? Tinha Databyte, depois passei pela Microlins, Microcamp lá de São Bernardo também. Tinha os cursos técnicos, isso, né? Exatamente. Era bastante tempo, né? Bastante era 2 tempo. anos de formação, 2 anos, né? Tinha alguns locais que era 3 anos, né? E aí também eu lecionei lá na Microcamp, lá de São Bernardo. E aí, posteriormente, agora também está na hora de participar também de projetos sociais, né? E aí você que despertou esse interesse, você que isso despertou em você, falou, bom, eu quero ir para projetos sociais, levar o meu conhecimento para ajudar pessoas aí. Pois é, porque a gente também teve uma infância também difícil. Muitos pensam, hoje o professor Fernando aí tá numa boa, tudo. A gente também teve uma infância difícil também, tudo. A gente sabe como que é difícil, muitas vezes, um jovem ter acesso, né, à tecnologia, ter acesso a um curso de inglês, um curso de administração, né? Então, aí tem algumas ONGs que fazem esse papel de projetos sociais. E aí a gente também entrou aí como parceria. Então, participei do projeto do Camp, também aqui de Santo André, junto com o pessoal do Rotary. Participei do projeto Qualifica, lá da Prefeitura de Mauá, no projeto da Rede Cidadã, também em São Paulo. E também depois recebi o convite também do Paulo, lá, que era meu amigo, para estar voltando para o Camp, né? E aí a gente desenvolveu aí vários trabalhos aí nesse aspecto de tecnologia, preparando os jovens para o mundo do trabalho, explicando as principais ferramentas, como eles poderiam se adequar, se comportar a essas tecnologias, né, Márcia? Sim, sim. E aí as parcerias com essas ONGs que tem parceria com empresas, acabando ali a primeira parte ali daqueles módulos. Posteriormente, aí junto no projeto do Jovem Aprendiz, eles conseguem fazer meio que um estágio com empresas parceiras, né? Então, na verdade, essa formação já dava uma base para ir para o primeiro emprego ali, né? Para essa coisa de ser inserido no mercado de trabalho, e o quanto é importante isso para os jovens, né, Nando? Exatamente. Igual eu estava comentando nos bastidores com você, né? Muitos jovens, o que acontece? Muitos jovens vêm de vulnerabilidade social. Então, às vezes a gente pensa que todos os jovens têm grandes contatos aí com a tecnologia, e muitas vezes não, né? Então, o que acontece? Esse é um primeiro passo dele ter um contato com essas ferramentas tecnológicas. É um primeiro passo dele ter contato também de como se comportar profissionalmente em áreas administrativas, né? E aí fica muito mais prático ele conseguir o primeiro emprego, né, no caso, né? Só ressaltando, né, Márcia, que não é que as ONGs prometem emprego, é um preparo, né? Depois depende do jovem. Claro. A permanência ou a oportunidade, passando no processo seletivo lá das empresas parceiras, tá? Hoje eu não faço mais parte do Campo Santo André, mas nós tenho uma grande experiência aí de muitos anos nessa parte aí de inclusão digital. Hoje estou me dedicando este ano mais a outros projetos, como aqui da rádio, as colunas digitais, tá? Mas já temos grandes conversas com outras empresas aí. E, Nando, quando a gente pensa nessa questão das oportunidades que a gente cria para os jovens, né? Eu fico sempre pensando assim, né? O que me chama mais atenção no teu trabalho especificamente, assim, 2 coisas, né? Falar de tecnologia, que é extremamente atual, né? Inclusive o seu programa tem esse nome, Tecnologia em Ação, Sim, né? Sim, Tecnologia em Ação. Que a gente traz ali, que toda quarta-feira a gente termina o meu programa, o Nando já começa o dele, né? Falando sobre isso. E ali ele traz convidados, traz dicas, né? Traz várias coisas aqui para ajudar nesse mundo. E pensar no jovem, né? Porque eu vejo, por exemplo, assim, os jovens, quando a gente pensa em políticas públicas, né? E falando especificamente de esporte, por exemplo, de projetos como esse, né? De informática, existem poucas ações, né? Sim.
poucas ações que chegam para esses jovens, né, gente? Eu vejo, por exemplo, aqui a gente pega a cidade de Santo André, eu trabalho ainda, né, desde 2003 que eu comecei a trabalhar aqui aqui em Santo André, né? A gente está em Santo André, gente, estou confundindo aqui, né? Você está achando que está em São Bernardo. Né? E assim, né? Aqui tem grandes centros, né? A gente pega os CESAS, né? Que são centros educacionais daqui de Santo André, que são maravilhosos, né? Hoje o Márcio Tubarão que está à frente lá, né? Um abraço aí para o Márcio. Grande abraço, Márcio. Grande amigo nosso aqui. Né? O Márcio que tinha programa aqui na rádio, né? Participava Márcio aqui, Tubarão, né? Tinha aqui o programa também, né? E a gente vê assim, né? Mas eu acho que falta ainda políticas públicas para levar esses jovens nesses espaços, né? Eu acho que... Nos parques, nos CESAS, né? E tantos outros parques e tantos outros espaços públicos que a gente tem. Sim, Márcia, eu acho que falta mais, igual você mencionou, né? Políticas públicas aos jovens e acreditar mais nos jovens, né? Porque muitas vezes fala, não é legal estar investindo em jovens. Mas a gente vê que muitas vezes, igual eu participei do projeto Qualifica numa outra gestão atrás, lá na cidade de Mauá, é benéfico ao jovem também. Muitas vezes não tem dinheiro, os pais, para estar pagando um curso. Então, fazer particular, né? Porque então, é caro também, né? É caro, é legal as prefeituras... Investimento alto, né? É legal as prefeituras quando colocam essas ações... voltada aí para os jovens, ou até mesmo alguns adultos, né, que às vezes está desempregado e tem que se profissionalizar, né? E igual você mencionou, falta muitas vezes alguns recursos, algumas praças, alguns centros de esportes, né? Que a gente sabe que o esporte, a educação e hoje a tecnologia é essencial para os jovens estar competindo com outros jovens que têm mais acesso, né, a esses recursos. Então, muitas vezes o jovem de periferia, de vulnerabilidade social... os pais têm que colocar ali a comida na mesa, né? E não dá para estar investindo, infelizmente, na preparação do filho. Às vezes não tem nem um celular, né, Nando? Porque a gente viu agora, por exemplo, na pandemia, agora que a gente entrou nesse estudo, né, que ficou online, né? Uhum. E às vezes tinha um celular que era para 3, 4 filhos, né? Estudar, dar conta da escola, fazer as tarefas, né? E assim... Gente, é uma realidade ainda muito distante, né? Parece, todo mundo fala assim, hoje todo mundo tem um celular. Mas a gente viu na pandemia que nem todo mundo tem um celular, ou tem... Às vezes até tem o aparelho, mas e o custo para pagar a internet, né? Para poder oportunizar aí para esse jovem ter acesso a isso, né? Essa é